Olá, meu nome é Keila Fracei e vamos falar agora sobre o indicativo interação social. Para entender esse indicativo de avaliação, precisamos pensar em algo que começa no início da nossa trajetória neste mundo. E eu quero falar com vocês sobre eles agora. No nosso nascimento, inauguramos a nossa chegada nesse ambiente, que é o mundo. Ali, o bebê está num ambiente, que é o útero materno, tranquilo, silencioso, aquecido, no qual ele se sente completamente protegido. Ao nascer, ele vai inaugurar o seu primeiro trauma, porque ele vai enxergar num mundo completamente avesso àquilo que ele já viveu. Um ambiente claro, gelado, muito espaçoso, e nesse momento existe uma desorganização sensorial e perceptiva. Quem é a figura que vai trazer essa organização? É a figura materna. A figura materna, ela vai nesse momento trazer para o bebê uma completude, porque ela vai acolher, ela vai dar o leite materno e vai começar a trazer para ele algumas situações em que essa organização vai começar a se estabelecer. E dando sequência a isso, são esses cuidados maternos iniciais que trazem para o bebê o primeiro contato com a família, com os personagens que farão parte desta família. Mas os desafios continuam e no desenvolvimento infantil, depois da família, o próximo grupo que a criança vai interagir é então a escola. E dentro da escola vai se ampliar então o convívio social, aquele que nós vamos chamar dos desafios verdadeiros para que essa interação social se estabeleça. E eu quero ler para vocês agora a frase de um pediatra extremamente importante no desenvolvimento infantil, que é o Winnicott. Ele era pediatra e também psicanalista, e ele fez assim uma teoria que nos explica muito dessa estrutura inicial para entendermos a interação social. Segundo Winnicott, o fornecimento de um ambiente suficientemente bom, na fase mais primitiva, capacita o bebê a começar a existir, a ter experiências, a constituir um ego pessoal, a dominar os instintos e defrontar-se com todas as dificuldades inerentes à vida. Winnicott, ele lança uma teoria que vai falar sobre a mãe suficientemente boa. E o que é a mãe suficientemente boa? Ela não está nem no extremo daquela mãe que fica 24 horas ao lado do bebê e nem aquela que o esquece, que deixa chorando. A mãe suficientemente boa é aquela que, ao ouvir o choro do bebê, ela aguarda um pouquinho para que nessa ausência ele elabore emocionalmente a chegada da mãe. E isso vai trazer para o psiquismo essa possibilidade integrativa que depois, quando ele for viver os seus relacionamentos pessoais com outras figuras, ele tem esse registro interno no seu psiquismo para poder se desenvolver. E esse preparo vem para os próximos desafios. Vamos ver aqui os próximos desafios. Ingressar no ambiente escolar amplia a interação social, mas são necessários alguns ajustes para que essa nova experiência de troca com o outro continue igualmente positiva. E aí eu quero falar sobre esses sentimentos que a criança vai inaugurar ao chegar à escola. São sentimentos mistos, vamos ver aqui. São sentimentos mistos vivenciados nesse momento. De um lado, os adultos que receberão a criança na escola, professores, coordenação, orientação e demais funcionários. E do outro, a família, especialmente a dia de mãe e filho. Vejam que aqui o bebê tem que fazer sim uma ruptura. Ele fez a primeira ruptura quando ele nasceu, com o útero materno, recebeu a mãe. Aqui ele faz uma segunda ruptura, porque aqui ele vai entrar num ambiente diferente, conhecer personagens com os quais ele vai precisar estabelecer vínculos. E esses profissionais são adultos. Além disso, nós vamos trabalhar com a ruptura nessa díade, que é mãe e filho. É muito difícil para a mãe essa entrega, mas ela é necessária e ela precisa acontecer para que a interação social de fato se estabeleça de uma maneira natural.
Mas como esse trabalho se fundamentou teoricamente? Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. A nossa fundamentação teórica, de um lado, tem a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Na Base Nacional Comum Curricular, eles colocam 10 competências como importantíssimas para o desenvolvimento. Porém, aqui na interação social, nós vamos falar sobre as 3 últimas. Vamos lá. Então, vamos para a primeira competência, que é a número 8 aqui, autoconhecimento e autocuidado. Nesse momento, nós vamos estabelecer com a criança esse desafio de primeiro se autoconhecer, fazer esse paralelo entre o que ela é e o que o outro é. Nesse caminho, ela também precisa do autocuidado, que é conhecer a si mesmo, respeitar-se a si para poder conviver com o outro. Vejam que as competências elas vão se ampliando. Vamos para a próxima. Empatia e cooperação. Aqui nós exigimos um pouquinho mais. Para me tornar empático, de fato, mesmo como criança, eu vou precisar entender o outro, que tem a minha mesma faixa etária, que está próximo a mim, e a partir do momento que esse conceito começa a ser introduzido na criança, vem então a cooperação. É quando eu sou estimulado a ajudá-lo, a compreender que ele precisa de mim, e a interação social vai se complementando. A outra competência, responsabilidade e cidadania. Aqui, então, se responsabilizar é um processo um pouco mais complexo. A criança vai perceber que quando ela erra, ela vai precisar assumir esse erro. E quando o outro errar, ela vai acolher ao invés de o acusar. Então, a responsabilidade ela vai sendo estabelecida. Dentro da educação infantil, isso vai se ampliando até que esse novo termo, cidadania, que é o que nós desejamos ao longo de todo esse processo, aconteça, mas de acordo com a maturidade da criança. Mas além da BNCC, nós estamos também em consonância direta com as diretrizes do Sistema Mackenzie de ensino. E lá, como nós trabalhamos? Trabalhamos um modelo pedagógico que propõe um processo em que, primeiro, o aluno seja instigado a perceber o conteúdo escolar que o professor precisa sistematizar, não em linguagem científica, mas em linguagem comum. Existem alguns passos para que isso aconteça. Nós vamos sempre priorizar aquilo que a criança tem como experiência, aquilo que ela traz. E então o professor, com o conhecimento científico, vai fazer esse processo ficar rico, vai sistematizá-lo para que de fato faça sentido. Tem alguns passos para isso. Então, de fato, o tema é abordado dessa forma ainda, não considerando, não colocando o científico como a base principal ali, porque eu quero ouvir a criança. Na sequência, a análise desse conteúdo, que então aí nós vamos caminhar com o conteúdo científico para ir para a sistematização e então chegar no momento da avaliação, onde todo esse conteúdo pode ser realmente compreendido e trabalhado. E isso, para nós, é a aprendizagem significativa. Aqui nós estabelecemos a aprendizagem significativa. E dentro da interação social, é importante entender esse novo olhar, enfocando nas habilidades socioemocionais que se tornam ferramentas importantes para que gradativamente a criança se aproprie de novas formas de conhecimento sobre si mesma e o mundo que a cerca, falando bastante do que é esse autoconhecimento e das habilidades socioemocionais. Mas continuando, essas habilidades podem ser definidas como ferramentas para lidar com as emoções e gerenciar nossas decisões diárias, que aí nós vamos então chegar àquilo que é tão importante, que é a inteligência emocional, importante em todas as fases da nossa vida. Agora, eu espero que você tenha gostado do conteúdo até esse momento. Nós vamos chamar então agora a professora Sandra, que vai dar sequência. Olá, professores, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Sandra Conte, sou professora do primeiro ano do Ensino Fundamental 1 no Colégio Mackenzie Tamboré. Dando continuidade, eu vou falar sobre a interação social
em consonância com a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. De acordo com o campo de experiência, o eu, o outro e o nós, é na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar, e vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. A criança vive experiências de atenção e começa a perceber-se primeiro como o eu, como ser integrante deste mundo, com desejos, com necessidades e características próprias. Após perceber-se como ser integrante do mundo, ela começa a perceber o outro, que também tem desejos, que também tem necessidades e características próprias. E então passa a perceber um nós. Algumas características são importantes serem ressaltadas. O ambiente escolar. O ambiente escolar, ele favorece, ele amplia a interação social ao possibilitar diferentes formas de aprendizagem no cotidiano escolar, em que a criança possa expressar-se, conhecer-se, conviver e também brincar. É importante ressaltar que a construção da identidade, ela acontece durante todo o processo de vida da criança, mas intensificamente na educação infantil. Por meio dos jogos, das brincadeiras, a criança vai vencendo os desafios e assim vai aprendendo a conviver com suas emoções e também a tomar decisões. A interação social nas diferentes faixas etárias. Muito bem, é importante descrever a interação social nas diferentes faixas etárias. Crianças bem pequenas, de 2 a 3 anos. Nesta fase, a criança, ela começa a perceber as suas próprias características físicas e o cuidado com o corpo, visando o bem-estar. Ela comunica suas necessidades e desejos. Percebe também os efeitos de suas ações e interagem com outras crianças da mesma faixa etária e com adultos. Crianças pequenas, 3 e 4 anos de idade. Essas crianças diferenciam as características físicas próprias do seu corpo com as dos seus pares. Também se comunica com os colegas e adultos e respeita as regras de convívio social. Crianças de 4, 5 e 6 anos de idade. Nessa faixa etária, há a valorização das características físicas do corpo em relação aos seus pares. Comunicação de ideias e sentimentos, respeito ao outro com relação às preferências e diferenças, as regras e combinados, interesse por diversas culturas e modo de vida, respeitando-as. Bom, então agora eu vou falar sobre as rubricas. As rubricas, elas foram elaboradas seguindo uma estrutura. A estrutura que a compõe começa pelos eixos, depois os critérios de avaliação e os níveis de desempenho. Começaremos pelos eixos. O eixo, ele foi elaborado a partir das competências gerais da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, citada anteriormente. O primeiro eixo é o autoconhecimento e o autocuidado. O segundo eixo vai falar sobre empatia e cooperação.
O terceiro eixo, sobre responsabilidade e cidadania. Muito bem, aqui nós temos as rubricas da interação social. Neste caso, um exemplo, o primeiro eixo é o autoconhecimento. O critério de avaliação, um dos critérios como exemplo, é a percepção das próprias características físicas. Nós temos os níveis de desempenho, iniciando, desenvolvendo, alcançando e expandindo. O professor, ele deverá verificar qual desempenho o aluno irá corresponder em um desses níveis. E por último, nós temos o campo de observação. Neste campo, o professor, ele poderá registrar o que ele achar de relevante, importante, que foi observado durante a avaliação do aluno. Aqui um outro exemplo das nossas rubricas. Com as rubricas, o professor poderá acompanhar e avaliar o processo de aprendizagem dos alunos, para poder avaliá-lo. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham gostado. Muito obrigada!